Não existem muros e grades tão altos capazes de isolar as pessoas. Não existem muros e grades tão altos capazes de separar a sociedade livre da sociedade confinada em presídios e penitenciárias. Por mais que a sociedade se sinta segura a cada prisão realizada pela polícia, por mais que a cada sentença condenatória um juiz assine, a sociedade também sinta mais segurança, o que ocorre é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quanto mais temos encarcerado, mais altos são os índices de criminalidade. Bem, eu há 30 anos trabalho esse tema penitenciário, nunca estive preso, mas um dos maiores elogios que eu recebi até hoje, por trabalhar isso com pesquisas, jornalisticamente, foi de um governador do estado. Foi chamado uma entrevista coletiva, vários jornalistas ali, e eu sentado quase ao lado dele, na cabeceira da mesa, e era um governador e um secretário de Justiça falando sobre o sistema penitenciário, e o secretário apresentava dados e eu contestava. O secretário apresentava dados e eu contestava. O secretário apresentava dados e eu contestava. Na quinta contestação o governador não se segurou, olhou para mim e disse assim: escuta, vejo que o irmãozinho sabe tudo de presídio, isso é experiência própria. Foi uma brincadeira, mas que eu levei como elogio. É um tema difícil. Mas para falar sobre essa questão do sistema penitenciário como um todo, eu não vejo exemplo melhor do que o Presídio Central de Porto Alegre. Já foi considerado o pior presídio do Brasil por uma CPI do Congresso. Ele também é seguidamente alvo de denúncias à Organização dos Estados Americanos por violação dos direitos humanos. E é o maior presídio do Brasil, porque nenhum outro presídio destinado a presos provisórios abriga quase 5 mil presidiários como o Central. Presos provisórios são aqueles que estão lá sem sentença condenatória ainda, estão lá por prisão preventiva decretada ou por ter sido pegos em flagrantes. Certo? E esses quase 5 mil presos, eles dividem um espaço onde caberia no máximo 1.900. Na média dá 2,5 presos por vaga. Numa situação dessa é natural que ocorram problemas no presídio, a começar pelos estruturais. Tem uma galeria lá, uma galeria com 400 presos e 3 banheiros. 3 banheiros para 400 presos. Então, além do autocontrole biológico, inclusive, que esses presos têm que ter, eles têm que enfrentar problemas estruturais, como o entupimento de esgotos. É muita gente para usar pouco banheiro. E aí, então, houve entupimento dos canos, e de tudo, de todos os banheiros ali, dos 13, mais das outras galerias também, a mesma coisa. E para amenizar esse problema, os presos tiraram os canos externos do esgoto. Com isso, cada vez que um puxa uma descarga lá em cima, escorre uma cachoeira no pátio, que eles mesmos ocupam e também seus familiares em dia de visita. Lógico que isso também causa outros problemas, inclusive problemas de saúde. Mas essa superlotação também provoca efeitos na estrutura interna, e para que cada uma das celas com capacidade para 8 presos não tivesse que abrigar cerca de 30 ou 40, a solução encontrada pelo próprio Estado foi retirar a porta das celas. Então, para que os presos pudessem, então, ocupar também os corredores das galerias. Então, lá a gente não tem preso contido em cela, temos preso contido em galerias. Inclusive, os corredores viraram dormitórios. Uma galeria com 400 presos circulando livremente pelos corredores, com isso, o Estado ali não penetra. Nem a guarda entra numa galeria dessas, quando os presos estão presentes. Medo de confusão, medo de represália. E onde o Estado não entra, ainda mais dentro do presídio,
o crime toma conta, obviamente. O Estado não está ali para controlar o cumprimento de pena de cada um desses presos. Aí o crime toma conta. E de que forma o crime toma conta? Através de facções criminosas, através de organizações criminosas. No Presídio Central de Porto Alegre, a divisão se dá, né, das galerias por facções. E isso aí acontece em todos os grandes presídios brasileiros. São separados por facções. Não são separados por tipo de crime cometido, entre residentes e primários. Não, são separados por facções. Com aval do Estado. Com aval não, com a ajuda do Estado. E como o Estado ali não penetra e não tem como falar com 400 presos ao mesmo tempo, cada galeria elege o seu líder. Plantão de galeria, na palavra do Estado, prefeito, no linguajar dos presos. E, obviamente, numa galeria dominada por uma facção, esse líder vai ser o líder da facção. Isso é uma obviedade. Se não for ele, vai ser um laranja indicado por ele. Mas o Estado ele não é só omisso nessa história toda, ele contribui para o crescimento das facções. Porque quando alguém é preso na rua e levado para o presídio, a primeira pergunta que lhe é feita lá é: pertence a alguma facção? Se ele pertence a alguma facção, se ele é um bala na cara, se ele é um humano, ele vai ser encaminhado para a galeria correspondente. Ou seja, o Estado está ajudando a se organizar. Ó, tem mais um de vocês está aqui, ó. E se for um preso, um jovem que foi pego aí furtando um carro, qualquer outro tipo de delito, não tem ligação com nenhuma facção, igualmente ele vai ter que ir para uma galeria de facção. Aí pode ser aleatoriamente. Aí pode ser colocado aleatoriamente numa galeria dessa. Chegando lá, ele vai chegar sem nada, porque o Estado não dá colchão, o Estado não dá itens de higiene, o Estado não dá papel higiênico, o Estado não dá nada. Ele vai chegar sem nada. Mas lá ele vai ser bem recebido. Está lá o líder da facção, vai receber. Olha, aqui pode vir tranquilo, porque aqui a gente se apoia, a gente são tudo irmãos, é tudo irmão, a gente se apoia. Ele vai chegar e vai ser bem recebido. Vai receber um colchão, de repente, ou de repente vai ter que dividir o colchão com outro, mas vai receber ali um sabonete, um banho, vai receber papel higiênico, vai receber os itens necessários para a sobrevivência dele ali dentro. Só que tudo tem preço, né? Óbvio que a facção não é boazinha esse ponto. Óbvio que a facção não é uma entidade filantrópica. A facção é do crime. Aí, na primeira visita que ele receber, o líder da facção vai dizer para ele: olha, fulano, a gente está colaborando aí e tal, mas também precisa colaborar para a facção, até para ajudar outros e tal. Aí vão pedir: ó, teu familiar tem que trazer uma grana aí para dentro. Ah, mas ele não tem dinheiro. Bom, então faz o seguinte, tenta ver se ela bota uma droga aí para dentro, tenta, né, ver se tem que dar uma colaboração, de algum jeito ele dá uma colaborada, uma droga, alguma coisa lá para dentro, etc. Bom, digamos que esse preso não recebe familiar, ou o familiar não tem como levar mesmo, etc, etc. Não, a facção não vai abandonar ele. Chegou aqui, tudo bem? Não, tudo bem. Vai ficando aí, a gente vai te ajudando. E todos nós sabemos que no Brasil não tem pena perpétua. Um dia aquele preso vai sair de lá. Aí então ele vai pagar a conta aqui do lado de fora. E como é que ele vai pagar a conta? Lá dentro tem muitos celulares. Lá dentro, olha, e o sinal é maravilhoso, pega melhor do que muitos lugares. O sinal do central, olha, eu já experimentei, gente. Pega que é uma maravilha. Melhor do que muitos lugares. Aí o líder vai ligar para ele e vai dizer: ó, fulano, agora é o seguinte, então agora chegou na hora de pagar a tua conta. Vai roubar. Precisamos de 2 carros por semana. E é aí que eu digo, a questão da separação da sociedade livre e da confinada. Aí nós estamos aqui na Rita dos Reis, eu sei que teve problemas seríssimos há pouco tempo aí de roubo de carro, assaltos de estudantes. Aí qualquer um de nós, parado numa esquina, chega alguém e nos mete uma arma na cabeça, entrega o carro, perdeu, entrega o carro.
Muitas vezes a gente não percebe. Assassinatos, às vezes, e assassinatos não são só entre criminosos, e também não é essa bala perdida. A gente está vendo vários inocentes aí ser mortos, né, nessa guerra do tráfico, sem nada a ter a ver com ela. Assaltos a banco, assaltos a empresa, assaltos à residência. É aí que eu digo, a gente muitas vezes não se percebe. Mas a sociedade livre paga a conta alta pelo descaso do Estado dentro dos presídios. Estamos aqui achando que quanto mais presos, menos gente para cometer crimes aqui fora. Mas faz tempo, gente, faz tempo que a contenção dos presídios deixou de impedir que alguém cometesse um crime. Pode não cometer ele diretamente, mas ele tem vários soldados na rua para cometer. Muita gente para cometer aqui fora. As facções são numerosas dentro e fora dos presídios, porque elas estão cada vez crescendo mais, e com esse apoio do Estado, que lhe dá membros novos e que permite que elas dominem o interior dos presídios. Aliás, o crime se mostra muito mais organizado do que o próprio Estado, em vários aspectos. Bom, não estou aqui pregando, não sou nenhum louco para pregar o abolicionismo, dizer que não tem que prender. Não, obviamente que não é nada disso, não estou dizendo que não tem que se prender. A prisão é um mal necessário em sociedades imperfeitas, como a nossa. Mas eu questiono o tipo de encarceramento que é feito aqui no Brasil. Primeiro, porque quando se estuda direito, eu, por ser parte do curso de direito, mas o suficiente para aprender, e uma das primeiras lições que eu tive, é que o direito penal é a última instância do direito. A pena de prisão é a última instância do direito penal. Quando todos os outros falharem, se recorre a ele. Há várias outras formas de conciliação dentro do direito antes de chegar no direito penal. Mas quando isso é impossível, tudo bem, se recorre ao direito penal. E a mesma coisa deveria valer em relação ao encarceramento. Ser o último recurso. Deveríamos recorrer a penas alternativas, a serviços prestados à comunidade, até de uma forma a que o infrator pague de alguma forma pelo mal causado à sociedade. Realmente estaria pagando, né? Não estaria só sendo punido, mas estaria, além de tudo, pagando. Claro, isso aí nos crimes mais leves, não para os crimes mais pesados, evidentemente. Assaltante à mão armada, evidentemente que está botando a sociedade em risco, está botando a arma na cabeça de alguém, um dia ele mata, um dia ele comete um latrocínio. Mas o que se vê no Brasil hoje, e talvez por isso também, o Brasil hoje tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, o que se vê é o encarceramento em massa, principalmente com a lei lei das drogas de 2006. A lei das drogas está fazendo com que os presídios fiquem lotados de jovens, principalmente jovens, entre 18 e 25 anos, de periferia, e a maioria negros. Aliás, esse é o perfil que a sociedade tem do traficante, né? Quando se imagina um traficante, o que se imagina? Um favelado, um negro favelado, jovem. Tive a oportunidade de conhecer a história de algum desses negros favelados jovens, ou mesmo que não sejam negros, mas favelados jovens. A maioria deles, quase a totalidade, são analfabetos funcionais. Moram em comunidades já discriminadas, não têm perspectiva de vida. E essas comunidades onde eles moram são dominadas por quem? Por grandes traficantes, grandes entre aspas, né? Mas são traficantes poderosos, que andam com arma na cintura, que nessa sociedade machista conquistam as menininhas dali da região, andam com carro, bons carros, correntes de ouro, e servem de exemplo para esses jovens semi-analfabetos. É o exemplo que esse jovem tem, é a perspectiva deles, e muitos deles sabem que vão morrer logo ali, mas eles dizem, eu vou viver intensamente enquanto eu puder. E a maneira que eles
que eles enxergam, e até porque, convenhamos, sejamos sinceros, nós mesmos discriminamos. A gente vê um jovem mal vestido aqui, a gente já fica assim, pensando, será que vai me assaltar, será que não vai? Nós mesmos ajudamos a isolar, de certa forma, a não dar visibilidade para esse jovem. E a visibilidade que ele encontra, da maneira que ele encontra de fazer com que a gente enxergue ele andando com uma arma ou vendendo drogas para a classe média, ele se sente importante. Ele se sente alguém. E isso é um trabalho. E numa sociedade que nem a nossa, uma sociedade neoliberal em que uma grande diferença, né, uma péssima distribuição de renda, o Estado costuma compensar sua ausência por quanto Estado econômico e Estado social, reforçando o Estado penal. Não se investe tanto em educação nas periferias, principalmente, mas se investe em mais policiamento. Em policiamento para encher mais os presídios. E os presídios o que o Estado pouco investe. Lógico que nós temos exemplos positivos de presídios, eu acho que isso é salutar, temos que colocar, né? Temos alguns exemplos positivos, raros, mas temos, que são, como aqui em Canoas. Em Canoas a gente tem um presídio pode ser considerado hoje modelo, por enquanto não estragarem, né? Que é onde os presos, cada preso que lá entra recebe um kit. Esse kit dá uniformes, os itens que ele necessita para a higiene pessoal. E também, só que esses presos lá de Canoas, lá eles trabalham, lá eles estudam, coisas que nos outros presídios é muito raro, como no Central. Só que esses presos custam ao Estado R$ 2.500 por mês, sem contar o valor pago aos funcionários. No presídio central, o custo é mais ou menos R$1.000. Vocês vão dizer, pô, mas é muito caro, R$ 2.500 por mês cada preso. Só que o índice de reincidência em Canoas, ele varia entre 9% e 18%. No central, o índice de reincidência é 70%. De cada 10 presos que saem de lá, 7 retornam. E muitas vezes pelo cometimento de crimes piores daquele primeiro. Por quê? Porque está na mão das facções. Eu costumo abordar esse tema difícil. Nas redes sociais eu recebo muita crítica. Assim. Muitas vezes as pessoas me dizem assim, tu está com pena, porque acho que estou defendendo, está com pena? Adota, leva para tua casa. Só que, se eu fosse adotar todos que já me recomendaram, eu teria uma população em casa maior que o presídio central, certamente. Mas, digo a vocês, e concluamos a pensar, esse tema é importante, pois não existem muros e grades tão altos capazes de separar a sociedade livre da sociedade confinada.